Os melhores contos. Apresentação e narração: Agnello Fedel. Edição: Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Henri-René Albert Guy de Maupassant nasceu em 1850 em Tourville-sur-Arc, na França. Em sua infância, foi acostumado a uma vida ao ar livre, o que muito influenciou sua obra. Estudou no Liceu de Rouen e, além disso, foi colaborador por 8 anos dos Ministérios da Marinha e da Instrução Pública. Em 1870, Maupassant foi para Paris e lá se firmou como contista. Entrou em contato com grandes nomes do realismo e naturalismo da época, como Émile Zola, Gustave Flaubert e o russo Turgenev. Flaubert, seu primo por parte de mãe, foi um influenciador e apoiador de Maupassant, cuja obra ficou conhecida por retratar situações psicológicas e também por fazer críticas sociais. Foi entre os anos de 1875 e 1885 que Maupassant produziu a maior parte de seus romances e contos. Foram cerca de 300 histórias curtas, que se tornaram internacionalmente conhecidas, tais como Bola de Sebo, O Colar, Uma Aventura Parisiense, Mademoiselle Fifi, Miss Harriet e o Orla. Tornou-se, com a grande aceitação de suas obras, um escritor rico e famoso, que lhe deu uma vida amorosa cheia de casos. Mas o problema com a sífilis o fazia ter pesadelos constantes, atormentando-o por mais de uma década. Maupassant tentou suicídio em 1892. Em consequência deste ato desesperado, foi internado em um manicômio, onde morreu no ano seguinte com apenas 43 anos. De Guy de Maupassant, A Noite. Amo a noite apaixonadamente. Amo-a como quem ama seu país ou sua amante, com um amor instintivo, profundo, invencível. Amo-a com todos os meus sentidos, com meus olhos que a veem, com meu olfato que a respira, meus ouvidos que escutam seu silêncio, com toda a minha carne que as trevas acariciam. As cotovias cantam ao sol no ar azul, no ar quente, no ar leve das manhãs claras. O mocho voa à noite, mancha negra que se passa pelo espaço negro e, radiante, inebriado pela negra imensidão, solta seu grito vibrante e sinistro. O dia me cansa e me aborrece. É brutal e barulhento. Levanto-me com dificuldade e visto-me com lassidão. Saio a contragosto e cada passo, cada movimento, cada gesto, cada palavra, cada pensamento me cansa como se eu levasse um fardo que me esmagasse. Mas quando o sol se põe, invade-me uma alegria confusa, uma alegria de todo o meu corpo. Desperto, me animo. À medida em que crescem as sombras, sinto-me outro, mais moço, mais forte, mais alerta, mais feliz. Olho para a grande sombra suave caindo do céu e se adensando. Ela afoga a cidade como uma onda inapalpável e impenetrável. Ela esconde, apaga, destrói as cores, as formas, abraça as casas, os seres, os monumentos com seu toque imperceptível. Então sinto vontade de gritar de prazer como as corujas, de correr pelos telhados como os gatos, e um desejo de amar, impetuoso, invencível, arde tudo isso em minhas veias. Vou, caminho, ora pelos subúrbios ensobreados, ora pelos bosques vizinhos de Paris, onde ouço rondarem minhas irmãs, as bestas, e meus irmãos, os caçadores clandestinos. O que amamos com violência sempre acaba nos matando. Mas como explicar o que acontece comigo? E mesmo, como explicar que sou capaz de contá-lo? Não sei, já não sei, sei apenas que isso existe, pronto. Portanto, ontem, era ontem, será?
Sim, sem dúvida, a menos que tenha sido antes, um outro dia, um outro mês, um outro ano, não sei. Mas deve ser ontem, já que o dia não mais raiou, já que o sol não reapareceu. Mas desde quando dura a noite? Desde quando? Quem poderá dizer? Quem algum dia saberá? Enfim, assim, ontem saí como faço todas as noites depois do jantar. Fazia um tempo muito bonito, muito suave, muito quente. Ao descer para os bulevares, olhei acima de minha cabeça o negro rio cheio de estrelas, recortado no céu pelos telhados das casas, que giravam e faziam esse riacho rolante de astros ondular como um rio de verdade. No ar leve, tudo estava claro, desde os planetas até os bicos de gás. Tantas luzes brilhavam lá no alto e na cidade que as trevas pareciam luminosas. As noites luzentes são mais alegres que os grandes dias de sol. No bulevar, os cafés rutilavam. Todos riam, passavam, bebiam. Entrei no teatro por alguns instantes. Em que teatro? Não sei mais. Lá dentro estava tão claro que me sentia agoniado e saí com o coração meio obscurecido por aquele choque brutal de luz nos dourados do balcão, pelo cintilar factício do enorme lustre de cristal, pela cortina de luzes da ribalta, pela melancolia daquela claridade falsa e crua. Cheguei ao Champs-Élysées, onde os cafés-concertos pareciam focos de incêndio no meio das folhagens. As castanheiras, roçadas pela luz amarela, tinham um aspecto de pintadas, um aspecto de árvores fosforescentes. E os globos de luz elétrica, parecendo luas cintilantes e pálidas, ovos de lua caídos do céu, pérolas monstruosas, vivas, faziam empalidecer, sob sua claridade mascarada, misteriosa e imperial, os fios de gás, do feio de gás sujo, e as guirlandas de vidros coloridos. Parei debaixo do Arco do Triunfo para olhar a avenida, a longa e admirável avenida estrelada, indo até Paris entre duas linhas de fogo e os astros. Ah, os astros lá no alto, os astros desconhecidos jogados ao acaso na imensidão, onde desenham essas figuras estranhas que tanto fazem sonhar, que tanto fazem pensar. Entrei no Bois de Boulogne e lá fiquei muito tempo. Estava tomado por um arrepio singular, uma emoção imprevista e poderosa, uma exaltação de meu pensamento que raiava a loucura. Andei muito tempo. Depois voltei. Que horas eram quando tornei a passar pelo Arco do Triunfo? Não sei. A cidade adormecia e nuvens, grossas nuvens pretas, espalhavam-se lentamente pelo céu. Pela primeira vez senti que algo estranho, novo, ia acontecer. Tive a impressão de que fazia frio, de que o ar se adensava, de que a noite, minha noite bem amada, pesava sobre meu coração. Agora a avenida estava deserta. Só 2 policiais passeavam perto da estação dos fiacres e na rua, apenas iluminada pelos bicos de gás que pareciam moribundos, uma fila de carroças de legumes ia para os rales. Iam devagar, carregadas de cenouras, nabos e repolhos. Os cocheiros dormiam, invisíveis. Os cavalos andavam no mesmo passo, seguindo a carroça da frente, sem barulho pelo calçamento de madeira. Diante de cada luz da calçada, as cenouras se iluminavam, vermelhas. Os nabos se iluminavam, brancos. Os repolhos se iluminavam, verdes. E essas carroças passavam uma atrás da outra, vermelhas como fogo, brancas como a prata, verdes como a esmeralda. Fui atrás delas, depois virei a Rua Royale e voltei para os bulevares. Mais ninguém, mais nenhum café iluminado, apenas alguns retardatários que se apressavam. Nunca tinha visto Paris tão morta, tão deserta. Puxei meu relógio, eram 2 horas. Uma força me empurrava, uma necessidade de andar. Portanto, fui até a Bastilha.
Lá percebi que nunca tinha visto uma noite tão escura, pois nem sequer distinguia a colônia de Juliette, cujo gênio dourado estava perdido no breu impenetrável. Um firmamento de nuvens, cerrado com uma imensidão, afogara as estrelas e parecia descer sobre a terra para liquidá-la. Retornei. Não havia mais ninguém ao meu redor. Porém, na praça de Château d'Eau, um bêbado quase me deu um encontrão. Depois desapareceu. Por algum tempo ouvi seu passo desigual e sonoro. Eu ia andando. Na altura do Faubourg Montmartre, passou um fiacre, descendo na direção do Sena. Chamei-o. O cocheiro não respondeu. Perto da rua Drouot, uma mulher zanzava. Ei, cavaleiro, escute! Apertei o passo para evitar sua mão estendida. Depois, mais nada. Na frente do vaudeville, um catador de trapos vasculhava a sarjeta. Sua pequena lanterna tremulava bem rente ao chão. Perguntei-lhe, que horas são, meu amigo? Ele respondeu, e eu lá sei, não tenho relógio. Então, de repente, reparei que os lampiões de gás estavam apagados. Sei que nesta hora do ano eles são apagados bem cedo, antes do amanhecer, por economia. Mas o dia ainda estava longe, tão longe de raiar. Vamos para os rales, pensei. Pelo menos lá encontrarei vida. Pus-me a caminho, mas não enxergava nada, nem mesmo para me orientar. Ia andando devagar, como se anda num bosque, contando as ruas para reconhecê-las. Defronte do Crédit Lyonnais, um cão rosnou. Virei na de Gramont, me perdi. Perambulei, depois reconheci a bolsa pelas grades de ferro que a cercavam. Toda Paris dormia, com um sono profundo, apavorante. Mas ao longe andava um fiacre, talvez aquele que tinha passado por mim ainda agora. Tentei alcançá-lo indo na direção do ruído de suas rodas, pelas ruas solitárias e negras. Negras como a morte. Perdi-me de novo. Onde estava? Que loucura apagar o gás tão cedo. Nem um passante, nem um retardatário, nem um vagabundo, nem um miado de gato apaixonado. Nada. Mas onde estavam os policiais? Pensei, vou gritar, eles virão. Gritei. Ninguém respondeu. Chamei mais alto. Minha voz se foi, sem eco, fraca, abafada, esmagada pela noite, por aquela noite impenetrável. Berrei, socorro, socorro! Meu apelo desesperado ficou sem resposta. Que horas eram? Puxei meu relógio, mas não tinha fósforos. Escutei o leve tic-tac do pequeno mecanismo com uma alegria desconhecida e estranha. Ele parecia viver. Eu já não estava tão sozinho. Que mistério! Recomecei a andar como um cego, tateando os muros com minha bengala e a toda hora levantava os olhos para o céu, esperando que enfim o dia raiasse. Mas o espaço estava negro, todo negro, mais profundamente negro que a própria cidade. Que horas podiam ser? Parecia que eu caminhava havia um tempo infinito, pois minhas pernas amoleciam debaixo de mim. Meu peito arfava e eu sofria terrivelmente de fome. Resolvi bater no primeiro portão. Puxei o botão de cobre e a campainha retiniu sonora na casa. Retiniu estranhamente, como se esse ruído vibrante estivesse sozinho naquela casa. Esperei, não responderam, não abriram a porta. Toquei de novo, esperei mais. Nada. Tive medo. Corri para a residência seguinte e 20 vezes em seguida fiz a campainha ressoar no corredor escuro onde devia dormir o zelador. Mas ele não acordou. E fui mais longe, puxando com toda a força as argolas ou os botões, batendo com os pés a bengala e as mãos nas portas obstinadamente fechadas. E de repente percebi que estava chegando aos rales. O mercado estava deserto, sem um ruído, sem um movimento, sem um carro, sem um homem, sem um molho de legumes ou um ramo de flores. As barracas estavam vazias, imóveis, abandonadas, mortas. Invadiu-me um pavor horrível. O que estava acontecendo? Ai, meu Deus, o que estava acontecendo? Fui embora. Mas a hora? Quem me diria a hora? Nos campanários ou nos monumentos nenhum relógio batia.
Pensei, vou abrir o vidro do meu relógio e sentir os ponteiros com os meus dedos. Puxei meu relógio, ele já não